A Bola Não Para está no ar para você que acompanha através da Oi TV, canal 139, Vivo TV aqui em São Paulo, canal 631. Você também na Vivo TV tem canais 56, 76, 554 e nossa TV canal 53. Tem o YouTube do canal KTV, canal KTV Brasil. Siga lá no YouTube. Também no Instagram, @canal KTV. Já que está conectado, vai lá no Instagram, vai lá no YouTube e se inscreva também no meu canal, canal do Fred Júnior. Toda semana, uma entrevista inédita falando de esporte para você. Toda quinta, aqui no canal Quer, uma entrevista inédita, 8h30 da noite, para você acompanhar do A Bola Não Para. Vamos falar de futebol hoje no A Bola Não Para, com muito prazer recebendo um ex-jogador, mas que eu acompanhei bastante a carreira dele, principalmente no Palmeiras. Eu fui setorista do Palmeiras na Jovem Pan por 15 anos, 2002 a 2017. Então a gente viu muitos personagens passarem. E alguns, claro, a gente acompanhou o início, o surgimento no profissional, e esse é um dos convidados, né? Esse é um deles, que é o Glauber, que foi zagueiro, jogou no Palmeiras, teve passagem na Seleção Brasileira, jogou no futebol internacional e hoje segue no mercado do futebol. Mas agora numa outra vertente, ele vai contar isso pra gente aqui no A Bola Não Para. Glauber, prazer te receber, cara. Que legal te rever, tudo bem? Fred, tudo ótimo, prazer todo meu, estar compartilhando momentos com você novamente. A gente passa aquela história na cabeça, muito feliz novamente de estar falando com você. É isso aí, Fred, um prazer. Poxa, o prazer é meu com certeza. Quanto tempo de carreira, Glauber, jogando bola? Fred, comecei no Palmeiras em 2003, Certo. Parei nos Estados Unidos em 2014, então foram 11 anos profissionais Sim. no futebol, mas momentos incríveis, Claro. muita história, momentos maravilhosos. E agora que a gente usa também para esse pós-carreira, Sim, né? Sim, a gente vai falar sobre esse pós-carreira aí. Experiências vividas, é isso Claro, aí. com certeza. E você poderia ter jogado um pouco mais, Glauber? Foi uma opção sua parar? Porque, poxa, 11 anos, a média 14, 15 de carreira, 17, alguns mais esticando um pouco mais. Você poderia ter jogado mais, Glauber? Poderia, fisicamente poderia, mentalmente também, mas foi uma opção particular, uma opção que eu vinha fazendo outros trabalhos fora do futebol também. Na ocasião, na parte de loteamento, que eu tinha um trabalho legal lá no interior, e eu optei por tomar conta dessa parte fora do futebol, que eu vi que estava sendo bem produtiva, então foi uma opção particular, pessoal mesmo. Se quisesse, poderia ter jogado um pouquinho mais. Poderia ter gastado o pulmão um pouquinho mais ali, com certeza, Fred, mas eu vim de uma lesão do cruzado nos Estados Unidos também, e é claro que aí você voltando de uma lesão, final de contrato, isso pesou também na decisão, mas poderia ter queimado um pouquinho de lenha a mais. Com certeza. Decisão de jogar bola. Você é do interior de São Paulo, Glauber? De onde você nasceu? Sou de Andeara, interior de São Paulo. Andeara, perto da onde? Andeara, perto de São José do Rio Preto, da região de São José do Rio Preto. Ali é aquela região que é riquíssima ali do interior de São Paulo. É isso aí. Sempre quis ser jogador, Glauber? Como que foi isso pra você? Sempre, Fred. Desde de pequenininho, já dormindo com a bola embaixo do braço, começando na escolinha do Batista lá em Andeara. Já acordando cedinho, indo dormir tarde com a bola, o tempo todo com a bola. Sempre com sonho desde criança pensando no futebol. Pô, legal. E sempre zagueiro ou não? Começou, porque tem zagueiro que é assim, o cara começa lá na frente e vai voltando, indo pra trás. Vai crescendo, né? E foi o meu caso. Eu era meia esquerda. Meia esquerda? Meia esquerda, tanto que eu fui... Aliás, o Glauber que é canhoto, né? Você foi um zagueiro canhoto. Isso. Meia esquerda e foi... Isso, exatamente. Comecei de meia esquerda lá na escolinha do Batista em Andeara. Fui pro Atlético Mineiro de meia esquerda. Caramba. Isso no Sub-13 na ocasião. Que o Doriva também é de Andeara. Tá, que legal. E ele, na ocasião, estava no Atlético Mineiro, volante Doriva. E eu fui para lá de meia esquerda, comecei a dar aquele estirão. Foi ele que viu você e te levou para lá? Como que foi? Na verdade, já tinha ido, foi o Batistinha, da escola do Batista, que tinha muito essa relação, que também foi treinador do Doriva. Veio a falecer ano passado, inclusive, o Batista. Ele, na ocasião, ele, em contato com o Doriva, levou o Léo, que era um outro jogador de Andeara. Aí o Léo também me indicou e fomos... E aí começou a trajetória dos garotos de Andeara lá no Atlético Mineiro, na ocasião. Que legal. Mas aí fui para lá com 13 anos, tive o estirão, fui para volante. Aí, antes de me adaptar a zagueiro, acabei saindo de lá, vim para o Mirassol, no interior de São Paulo, que é do lado de Andeara, Mirassol. E Mirassol... Que ainda não é esse Mirassol que está aí crescendo no futebol paulista. Exatamente. Na ocasião era um time do interior que galgava chegar onde está agora, né? E com um ótimo trabalho do Juninho lá também. Né? Na ocasião era o Carlos Roberto, na ocasião.
E tinha um treinador ali que se chamava Gildásio Barbosa. Gildásio Barbosa. Gildásio, do interior de Goiás. Gildásio, ele assim que nos primeiros treinos, ele já falou, ó, passa esse grandão lá para trás, que ele tem muita qualidade, a gente vai achar a posição dele. E assim aconteceu. Um ano de Campeonato Paulista no Mirassol, o Palmeiras me comprou. Tá. E aí iniciei no Sub-20 do Palmeiras, com 18 anos, né, Sim. na ocasião. No Sub-20 do Palmeiras, e aí começou toda a minha carreira. Você estava naquele time vice-campeão da Copa São Paulo contra o Santo André ou não estava, Glauber? Eu estava na seleção brasileira na ocasião, eu e o Diego Cavalieri. Diego Cavalieri tinha ido para Sub-23 e eu para Sub-20 no Sul-Americano. Tá. E não estava naquela decisão, tá. Mas estive no Campeonato Paulista, que fomos campeões, na Taça BH, que fomos campeões também, naquele timaço Sub-20 que o Palmeiras tinha. Porque para você, quem é palmeirense, né? Todo mundo tá falando, o Palmeiras tá revelando pra caramba, a base do Palmeiras é sensacional, e o João Paulo Sampaio faz realmente um trabalho extraordinário na base do Palmeiras. Mas em 2002 para 2003, sai uma leva que o Palmeiras nunca tinha dado valor para sua base, né? O Palmeiras era muito de contratar jogadores já formados, jogadores de outras equipes, e a base, os caras, tinham um CT lá em Guarulhos, que não é o CT que hoje, mais moderno, com equipamentos, mas era um CT que eu conheci, e realmente fica ali perto do aeroporto de Guarulhos, e fora a academia de futebol, que o pessoal da base também já treinava. Mas era uma leva sensacional, né, Glauber? Vamos ver vamos lembrar? Alceu, incrível. Vamos começar lá por trás? Isso. Diego Cavalieri, Deola, Bruno. Certo. Os três foram aproveitados profissional. Nós tínhamos o lateral direito, era o William, que jogou, mas não em grande nível, mas tinha o Wilsinho, que também era da base. Aí tinha eu, Thiago Gomes, Fred Milani e tinha o outro zagueiro que jogou aquela final da Taça São Paulo, que eu não vou recordar o nome dele depois. Tudo bem, mas são... mas ali tinha Alceu, tinha o Edmilson, tinha o Francis, tinha o Wagner Love, tinha Diego Souza. Tinha o Diego Souza, tinha o Elias, que depois não tinha espaço, tinha o Leandrinho, que para mim era um dos melhores revelações. Todo mundo falava do Leandrinho. Para mim, ele jogou na Ponte Preta, mas não explodiu. Mas para mim o Leandrinho era... Falavam que era realmente um fenômeno. Exatamente. Tinha o Léo Markovski, que jogou em outro nível, tinha o Caê, de São José do Rio Preto também. Tinha o Bruno Casarini, que hoje é o dono do São José. Tinha. O Fábio Francês, que agora pegou o Esfera também, que também continua trabalhando no futebol. O Ulisses, que se tornou agente do Militão. Então é uma galera que jogou em um nível... Muitos chegaram, outros nem tanto, mas alguns continuaram no futebol. A história é bacana. O Ramazotti era sua época, Glauber? O Ramazotti? O Ramazotti eram 2 anos mais novos. Tá, porque o Ramazotti também veio no programa aqui, tá virando negócio de investimento. Isso, exato. O David Braz também era 8-5, que era um ano mais abaixo, mas assim, era um elenco maravilhoso. Incrível, né? E aí vem aquele jogo do Vitória que o Palmeiras perde, né? Que o Marcão vai dar uma furada lá. E aí é o start, né? Alguns já participavam, teve algumas oportunidades, o próprio Diego Souza, o Wagner, alguns já tiveram chance no profissional, o Valseu, mas não estavam, eles iam e voltavam. É isso aí. E aí tem esse estágio naquele 7-2, né? O Vitória ganhando no Palestra Itália, numa Copa do Brasil, e vocês vão jogar aquela partida de volta no Barradão. Você já está naquele jogo, Glauber, você ou não? Eu estava lesionado. Tá. Eu tinha voltado à seleção com uma lesão no pé, e ali começou o Diego Souza, o Wagner Love, o Alceu, já começaram a encorpar o profissional. E aí foram surgindo as oportunidades. Eu já estava encorpado no elenco profissional, e aí as oportunidades foram aparecendo e todo mundo que entrava dava conta do recado. Sim. A gente realmente tinha um sub-20 muito forte e com muita personalidade. Os meninos ali, quando a gente se fechava, era incrível, né? Cada um de uma forma, um cowboy, um da favela, outro, cada um de um canto, mas a hora que entrava em campo ali era realmente um sub-20 incrível do Palmeiras. E nesse jogo do Vitória no Barradão, o Palmeiras ganha do Vitória, que realmente foi 7-2, era difícil reverter. Se não me engano, foi 4-0, 4-1 Palmeiras no Barradão. Palmeiras, e o Wagner Love fez gol, inclusive. Fez gol, inclusive. E aí, a partir daí, o Jair decide, né, ter esse time para ir para a Série B. O Palmeiras tinha caído em 2002, realmente foi uma marca, uma tragédia para o Palmeiras, porque o Palmeiras... Porque assim, em 2012 caiu de novo, mas não foi o mesmo impacto de 2002. 2002 foi a primeira vez. Então aquilo caiu como uma bomba. O palmeirense, nossa, eu vi gente chorando. A tragédia que foi, né? A forma como o Palmeiras voltou do lado do Barradão, de novo Vitória no meio aí, que perdeu para o Vitória na Série A e caiu para a Série B. E aí o retorno foi super pesadíssimo. Já carrega um pouco isso para o ano de 2003. Aí tinha alguns jogadores mais experientes, o Zinha, um dos que deixa o Palmeiras vai para o Cruzeiro. E aí vem a molecada, né? Tinha até o Neném também, que tinha uma história curiosa, que o Neném tava para sair do Palmeiras já, nessa leva com o Zinho e tal.
e o Neném tá descascando, metendo o pau no Jair Pisserni, pra mim, ao vivo. Olha como que era a imprensa antes. Agora a gente não pode nem entrar. Eu tava ao vivo pela Jovem Pan e o Neném descendo a lenha no Jair Pisserni. Descendo a lenha. Aí o Jair Pisserni surge meio descabelado, de chinelo, tava dormindo. E alguém acordou ele lá pra falar, ó, o Neném tá metendo, tá descendo o pau em você na Jovem Pan. Ele sai correndo, só que o Neném já tinha ido embora. Quando ele chegou, cadê o Neném? Cadê o Neném? Cadê o Neném? Ele ia tirar satisfação com o Neném. Aí o Neném já tinha ido embora. Incrível, incrível. Coisa que não tem mais hoje. Hoje não tem mais isso. Hoje, infelizmente, é tudo fechado, não tem essa relação próxima, como a gente tinha aí com os jogadores da época. Mas aí é o start, né, Glauber? E aí vocês começam a caminhada da Série B, lá aquele jogo primeiro contra o Brasiliense em Brasília, que eu estava lá, e aí começa toda essa caminhada aí dessa molecada, né, Glauber? Começaram-se as oportunidades no profissional, e aí cada garoto que entrava dava conta do recado, aí o Palmeiras começou a enxergar, poxa, esses meninos a gente tem que apostar neles. Aí começaram as renovações de contrato e realmente o Palmeiras começou a enxergar a base naquele momento como uma solução. Mesclando, é claro, com Marcos, Sérgio, Pedrinho, Magrão, Adãozinho, pessoal que dava aquele suporte e muito bem dado, né? Nós tínhamos nossa responsabilidade, os garotos, que eram muitos, então nós tínhamos nossas responsabilidades, uma hora ou outra, cada um puxando a orelha de um dentro do vestiário, sobre algumas imaturidades, mas aí fomos encorpando o espírito do Palmeiras e foi maravilhoso 2003. Acho que uma Série B é um campeonato, por mais que o torcedor às vezes não comemora uma coisa de Série B, mas para vocês na carreira foi algo fundamental, né, Glauber? Incrível. Incrível também porque, claro, como já era aquele primeiro start, então você jogar um Brasileirão e uma Série B, claro que tem as suas diferenças, né? Então dentro daquele nível que nós já estávamos, foi uma adaptação rápida também, né? Já colocava junto com a necessidade do Palmeiras dessas peças, então nós demos conta do recado no momento e para o Palmeiras e para a nossa carreira foi maravilhoso. Com certeza. O que você guarda de recordação dessa Série B para você? Teve algum jogo em especial? Porque era uma cadência diferente, tinham jogos, mata-matas finais ali, eram bem legais. O Palmeiras sobe num jogo em Garanhuns contra o Sport e tem o jogo decisivo, o jogo final contra o Botafogo. O Palmeiras foi o primeiro colocado, o Botafogo foi vice. E eu lembro até o Pedrinho retorna nesse jogo. Quando o Botafogo faz o gol, inclusive a camisa do Pedrinho tá comigo. Olha que maravilha. Mas o que te recorda essa Série B? Muitos que você perguntar, eu acho que vai citar sobre Garanhuns, porque aquela batalha em Garanhuns foi incrível, cara. Campo, a dificuldade de jogar naquele campo que era imensa. Hoje em dia a gente vê os gramados incríveis, né? E nós fomos jogar contra o Sport, um campo improvisado em Garanhuns, que não tinha o preparo adequado. Pô, mas ali ninguém impedia a gente, né? A torcida do Palmeiras invadiu o estádio, a gente estava lá dando o nosso melhor e a molecada, o que vinha a gente atropelava, a gente não tinha papa, não tinha dificuldade. Eu vejo o João Paulo até no Palmeiras tentando improvisar, jogar no campo de barro e tal, e aquilo lá é isso, né? O futebol, a gente se adapta, ali, né? Vai se adaptando e vai evoluindo no futebol, então acho que o jogo de Garanhuns me marcou muito na Série B. Para você, a passagem mais marcante de carreira foi o Palmeiras, Glauber? No Brasil, né, eu só atuei pelo Palmeiras, depois tive uma volta no São Caetano rápida, mas sim, Palmeiras foi o start. Eu tenho uma passagem muito legal na Alemanha. A gente vai falar sobre isso no próximo bloco. Na Alemanha tive uma passagem muito legal, mas o Palmeiras com certeza é a minha paixão. No Brasil realmente foi o start, então eu acredito muito que a minha passagem marcante foi o Palmeiras. Legal. Nós estamos conversando com o Glauber, que foi jogador do Palmeiras, zagueiro. Hoje trabalha no futebol, a gente vai contar um pouco mais no bloco que tem feito o Glauber, que é nosso convidado do A Bola Não Para. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos com mais Glauber aqui no A Bola Não para você. Para você que está aí no A Bola Não Para, intervalo, uma dica, restaurante Frevo. Ah, você não conhece? Duvido não conhecer, são mais de 60 anos, de muita qualidade, um delicioso Beirute, o melhor de São Paulo. Conheça, se você não conhece, ou se não, vai lá de novo, na Rua Oscar Freire, tem na Rua Augusta e também ali na Faria Lima, no Shopping Guatemi. Frevo restaurante Frevo, Beirute, sanduíches, tem refeição, sucos sensacionais e o capricho, o sorvete capricho. Não vale ir no Frevo sem experimentar o sorvete capricho, e a dica é restaurante Frevo para você. A Bola Não Para está de volta para você no canal QA TV. Acompanhe através da canal Vivo TV,
canal 631. Pela Vivo TV também tem canais 76, 554, Nossa TV, canal 53 e o ETV 139. Todo o Brasil você pode acompanhar o canal KTV. Também no YouTube, planeta inteiro, canal KTV Brasil. Se inscreva lá. Instagram, @canal KTV. Tá conectado? Vai lá no meu canal no YouTube, se inscreva no canal do Fred Júnior. Toda semana uma entrevista nerd falando de esporte pra você. Aqui com o Glauber. Foi ex-zagueiro, jogou muito aqui no Palmeiras e jogou fora do país também. Mas antes de falar da passagem do Glauber fora do país, você teve um jogo marcando a seleção brasileira. Despedida do Romário do Pacaembu, Glauber. Foram quantas convocações para a seleção? Foi só essa ou teve mais alguma para a seleção profissional principal? Seleção principal foi somente esse jogo. Eu tive 24 jogos na seleção de base, sub-20. Mas na seleção principal foi só essa despedida do Romário. Apenas essa, orgulho. no Pacaembu. Exatamente. Lotado. Exatamente, maravilhoso na ocasião. Foi. Contra a Guatemala? Não, contra a Guatemala. Exatamente. Eu, Marcos e o Magrão representando o Palmeiras. Sim. Foi um jogo que entrou para a história. Assim, muitos tiveram a primeira oportunidade na seleção brasileira. E foi o caso do Fred, Grafite, Josué, muitos, o Fernandão na ocasião também. Foi uma seleção brasileira que atuavam no Brasil mesmo. Exatamente. Né? Foram os jogadores selecionados dentro do Brasil e muitos tiveram a primeira oportunidade de vestir a camisa da seleção brasileira principal. E muitos traçaram uma história ali, o próprio Fred também, que veio disputar a Copa do Mundo. Foi maravilhosa a experiência. Essa camisa você tem guardada, Glauber? Com certeza, já está enquadrada lá na chácara em Andeara, já está lá na parede. Pô, bacana. Fora do país, aí você vai para a Alemanha, você sai do Palmeiras e vai para a Alemanha. Exato. Você quis, era um sonho jogar fora do país, ter essa perspectiva. Queria que você contasse um pouquinho dessa passagem. Qual que era a equipe mesmo? Nuremberg. E aí, Nuremberg foi para mim, grandiosa, uma passagem maravilhosa, campeão da Copa da Alemanha com o Nuremberg. Nuremberg, para quem não sabe, é o segundo maior ganhador da Bundesliga. Sim. É o Bayern Munique em primeiro, Nuremberg em segundo, Borussia Dortmund em terceiro. É que nos tempos de hoje, né, o Nuremberg não o Nuremberg não é um grande protagonista como foi no passado. Mas é uma história maravilhosa o clube, lá é chamado de O Clube, com muito respeito, por sinal. E fui campeão da Copa da Alemanha em Nuremberg. No ano seguinte, ocorreu a oportunidade de ir para o Manchester City, que aí foi toda uma história também. Mas Nuremberg, 3 anos na Alemanha, maravilhoso, Bundesliga, altíssimo nível. Tinha acabado a Copa do Mundo em 2006, foi na Alemanha, então os estádios todos novinhos, renovados, a Bundesliga com prestígio retomando pela torcida, então foi um ano maravilhoso. Pô, que legal. E aí o City, como foi essa passagem aí, Glauber? Na caminhada do City milionário, né? Que é aquela, exatamente nessa mudança aí de um City milionário. Exatamente no primeiro ano, né? Sim. No primeiro ano do grande investimento do Manchester City, então trouxeram muitos jogadores. Daí também a falta de oportunidade em jogar mais jogos, mas vieram jogadores da seleção do mundo todo. Então o Robinho veio do Real Madrid. O Elano também chega, né? O Elano já estava no Manchester City. É um brasileiro que permaneceu. Era o Elano e o Giovani. O Giovani sai para o Hull City. Tá. E aí chega o Jô, eu, o Robinho. E formamos ali os brasileiros do Manchester City na ocasião. Sim. E para você? Para mim foi maravilhoso. Foi um ano de muita experiência. Jogar no Manchester City, um clube em reformulação. Então a gente acompanhou toda aquela troca de staff, aquela troca de estrutura também, estrutura física, o centro de treinamento totalmente revigorado. Foi um primeiro ano, para mim não foi tão produtivo, porque eu joguei pouco, joguei pouquíssimo, na verdade, o último jogo da ocasião, mas trabalhava muito forte, tanto que a torcida me tem como ídolo até hoje lá, por essa passagem, por essa dedicação, e essa gana de estar sempre em campo, e nos treinamentos, para mim, eram os jogos. O Company, Zabaleta, os meninos Wright Phillips, o Elano, o Robinho, o Jô, então eram jogadores de grandíssimo potencial. Tanto que a gente tinha data FIFA, ficava eu e um espanhol treinando. Todo mundo nas seleções, viajavam para as seleções. Então foi um ano de muito aprendizado e maravilhoso. Pô, que legal. E do City? Do City eu fui para o Rapid Bucareste da Romênia. Tá. Passei 3 anos no Rapid Bucareste da Romênia também. Disputamos a final da Copa da Alemanha, da Copa da Romênia. Sim. E 3 anos na Romênia, grandiosos também. Só que aí no final, uma falência do clube também, do Rapid Bucareste, que ressurgiu na Romênia há pouco tempo atrás, voltou para a primeira divisão da Romênia. Mas naquele momento, o clube, após os 2 anos, no 3º ano teve um problema financeiro. O presidente foi preso e falta de declaração de impostos.
E aí teve um momento trágico, o clube, fecharam-se as portas. Sim. E agora depois ressurgiu, depois de 10 anos ressurgiram. E daí, da Romênia, eu tive a oportunidade, com essa falência do clube, tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos. Sim. Fui para o Columbus Crew. Columbus que tem um estádio novo, agora está muito bem estruturado também na MLS. Tive 2 anos ali no Columbus Crew. E como foi jogar nos Estados Unidos? Porque os Estados Unidos está voltando a retomar os investimentos, porque vai ter Copa do Mundo, né? Estados Unidos, Canadá e México. Isso. Eles tentaram em 94, o futebol não evoluiu tanto como eles esperavam, e agora volta a ter um boom aí. Como que você está vendo essa liga novamente? Como você encontrou a liga quando você jogou, Glauber? Então, eles se planejam muito, né? Sim. Então, eles já tinham esse planejamento a longo prazo de fazer a MLS se tornar entre o segundo ou terceiro melhor esporte dos Estados Unidos. Eles não tiveram sucesso, né, nesse planejamento, que eles não correu como eles queriam, acho que até pela falta de investimento do momento. E o americano não entende o empate, eles ficam incomodados com o empate. O futebol tem um empate, o 0x0, 1x1, e eles têm que ter um vencedor. Exato. Isso incomoda muito o público americano, não ter um vencedor. Realmente, a gente tem que entender a cultura de cada país, né, para cada esporte. E é isso, para mim foi uma experiência maravilhosa. A MLS também, conhecer, morar nos Estados Unidos, é um lugar maravilhoso, mas a MLS eu acho que realmente está galgando ainda. Ela encontra suas dificuldades, aí aumenta os valores financeiros, consegue levar jogadores maiores para lá e eu acho que agora está no caminho certo com um maior investimento no futebol. E investindo em novos também, né? Antigamente era só o cara já em fim de carreira, ia lá para jogar, para encerrar a carreira. Hoje eles estão buscando jogadores que estão aí despertando para o futebol, né, Glauber? Exatamente. A gente vê muitos jogadores indo para a MLS e retornando para a Europa. Sim. Então, realmente, eles estão fazendo essa análise de mercado muito melhor do que existia no momento. E aí, você está vendo o futebol de hoje, Glauber? O zagueiro, o pessoal sai de trás agora tocando a bola e tal. Você se daria bem nesse futebol de hoje? Você sempre foi um cara, como você disse, você foi meia, tal, você tinha habilidade. Você não ficaria numa fria, essas recuadas que tem nesse estoque para lá e para cá, porque a gente vê zagueirão entregando às vezes, né, Glauber? Até porque todo mundo acha que agora tem que sair de trás. Tem time que não tem condição de sair de trás, mas o cara quer fazer que saia de trás e expõe o jogador, né, Glauber? É isso aí, tem que ter uma certa responsabilidade e qualidade. Não, eu me daria muito bem, na verdade. Tanto que quando eu saio para o Palmeiras, eu vou para a Bundesliga, na ocasião a gente jogava assim. A Bundesliga parecia Alemanha, força, não, totalmente técnica. Toque de bola. Toque de bola, saída de trás, marcação lá em cima. Então, o zagueiro realmente sempre exposto. Mas eu me adaptei muito bem na Alemanha, tanto que eu tive mais de 70 jogos na Bundesliga, Nuremberg, titular sempre. Então, eu acho que hoje em dia no futebol brasileiro, até com os gramados, da forma que facilita, né? Facilita o passe saindo de trás. Eu acho que eu me daria muito bem no futebol atual. Empresário de futebol, porque foi para esse ramo. É difícil a transição, Glauber, assim, saber o que vai fazer. A gente percebe muita gente, né? Tem jogadores que entram, inclusive, em depressão, inclusive. Não souberam guardar o dinheiro, não souberam cuidar da carreira, e aí, pô, chegou o final, e aí o cara, o que eu vou fazer da vida, né? A gente percebe que é muito um incômodo pro torcedor, pro jogador, o que eu vou fazer? Para você foi fácil? É verdade. Não, na verdade nunca é fácil, Fred, que nós passamos o período todo do futebol nos preparando única e exclusivamente para aquilo. Hoje em dia existe uma preparação anterior, informações chegam com mais facilidade. Eu me preparei, na verdade, eu tive a oportunidade de estudar, fiz educação física no começo no Palmeiras, depois interrompi quando eu estava na parada eu fui muito bem orientado também por pessoas que estavam próximas a mim, tanto que foi o caso do meu ex-agente, o Martinez, tanto do meu pai, que sempre foi muito presente. Sim. Então eu parei justamente para iniciar um novo trabalho, que eu estava fazendo loteamento no interior. Legal. Aí depois construí restaurante, fiz um restaurante também na minha cidade. Continuou com o restaurante? Não, agora já saí do restaurante porque voltei para o mundo do futebol. Tá. E sempre tive o apoio do Martinez, que foi o meu ex-agente a vida toda, e voltei a trabalhar com ele em São Paulo. Poxa, até aquela observação, né? A gente observa nosso pai, a gente dá sequência no que o pai... O Martinez sempre foi também uma pessoa que eu sempre admirei muito pela forma como que ele conduzia o futebol, de uma forma honesta, de uma forma correta. E isso me chamou muito a atenção em voltar a trabalhar com ele, em fazer a coisa certa dentro do futebol. Que a gente quer também mudar todo aquele passado obscuro que tem os agentes, né? Aquelas coisas a gente luta diariamente para tentar trabalhar com a verdade, para ser o mais claro possível e orientar tudo que a gente passou,
tudo que é as tomadas de decisões dos atletas. Acho que isso é sempre muito importante, né? E como você está vendo o mercado de hoje, Glauber, que a gente percebe a molecada cada vez mais cedo saindo do país, às vezes a gente nem sabe do cara, vocês têm esse monitoramento, mas às vezes a gente como imprensa, é mais os clubes grandes que a gente vê o jovem despertando e já vai embora, já assina altos contratos, altos valores aí, a partir dos 18 anos. Mas como que você está vendo esse mercado onde o jovem, antigamente, eu era da época que o jogador, eu quero jogar num clube grande e ir para a seleção brasileira. Hoje não. Hoje eu quero jogar num grande da Europa. É o sonho da molecada hoje, Glauber. É, exatamente. Eu acho que na atualidade nós ainda conseguimos segurar um pouquinho mais do que liberar. Antes, você lembra? O Wagner Love começou a se destacar a Rússia, o Diego Souza, Japão, o Edmilson, Japão, o Glauber, Alemanha. A gente não conseguia manter. Eu vejo o Palmeiras ainda, hoje em dia, segurando um pouco mais o Danilo, esperando o time correto. Eu acho que o futebol brasileiro, hoje em dia, financeiramente, melhorou muito. Dá para competir com valores. A gente consegue competir com valores um pouco com a Europa. Então, a gente consegue ter um pouco mais deles dentro do Brasil, que eu acho que é isso que precisa mesmo, segurar um pouco o jovem um pouco mais no Brasil, para depois sair um pouco mais valorizado. Muitas das vezes ele não sai preparado, ele bate e volta, ele não joga, aí ele tem que retornar para o Brasil. Hoje ele sai um pouco mais preparado. Eu lembro quando eu fui para a Alemanha, somente o Ballack da Copa do Mundo, da Alemanha de 2006, somente o Ballack não jogava na Alemanha. Então a Bundesliga segurava muitos jogadores para depois, se conduzirem ou não, né? Mas esse potencial de estar sempre dentro do Brasil, eu acho que a adaptação, primeiro profissionalmente, para depois sair com mais valor para o mercado de fora. Você que foi um jovem que despertou para o profissional do Palmeiras, né, num clube que não tinha seu espaço, como você vê hoje o moleque, o mais novo? A gente percebe, Glauber, hoje um glamour muito grande, né? O futebol ficou muito grande, ficou negócio, business, muito maior do que era antes. Como que você vê a molecada de hoje? Às vezes já achando que é o craque, às vezes tem que ter muita calma nessa hora. Qual é o papel importante do empresário que hoje, nessa conjuntura do futebol, é um pacote importante, né, do mercado, né? O empresário determina muito o destino de atleta, né? E até em relação clube e jogador, o empresário tá no meio. Como que você vê esse lado onde o jogador às vezes não está preparado e o glamour, isso do ser jogador de futebol, né? Tudo que cerca, né? Acaba contaminando e às vezes atrapalhando o desempenho de um atleta. Eu acho que o jogador de futebol na categoria de base, quando começa a se deslumbrar, ele não quer ouvir a verdade. Ele acha que é aquele mundo de ilusões. Então, esse é o papel do agente, esse é o papel do clube. Eu vejo o João Paulo no Palmeiras, eu vejo o Branco na Seleção Brasileira, que trabalham muito com a verdade, com a honestidade e de uma forma rígida, de uma forma... falar assim, peraí, é assim que tem que ser e assim será. Sim. Então, isso me chama muita atenção. E isso os agentes também têm que colocar. A gente não pode ficar iludindo ele com aquele mundo de fantasia que é principalmente o Brasil, porque tudo que você quer quando você é jogador de futebol, que você está se iniciando, tudo que você quer, você tem, com facilidade. As portas são sempre abertas, você não paga, põe a mão no bolso. Você não vai no banco que pagar uma conta, você não sabe fazer um check-in num aeroporto. Quantas vezes eu vi, porque o futebol é assim, os caras fazem tudo e aí o jogador depois não sabia como que tinha que embarcar, como que tinha que ser, porque era tudo mastigado mesmo, né, Glauber? Exatamente. Você não era independente, pelo contrário, você era dependente total daqueles que faziam para você. Exatamente. Aí você chega na Europa, é totalmente o inverso. Você chega na Europa, você tem que saber lidar, você tem que saber resolver todas as suas coisas, e aí fala, poxa, e agora? Entendeu? Então, você doutrinar, essa é a política da GR Martinez, que o Martinez trabalha também. Ele quer mostrar para os meninos que a verdade, como que funciona realmente o futebol, para você não ser manipulado por falsas ilusões do futebol. Então, a gente mostra a verdade, a gente trabalha com a verdade e é assim que tem que ser doutrinado os atletas. Essa é a minha posição. Que legal. Poxa, Glauber, prazer revê-lo. Poxa, eu estava, quando o Glauber surgiu, 2003, já tinha 99,3, tinha 4 anos já de Jovem Pan, mas estava no início também, né? E veio o Glauber, e agora, anos depois, a gente se reencontra aí. O Glauber já encerrou a carreira, mas segue no futebol. E a gente saiu do rádio também, da TV, internet. Mas, poxa, é um prazer te reencontrar, viu, Glauber? Fred, o prazer é todo meu. Foi maravilhoso te reencontrar. Ver que você está cada dia nessa crescente disparada na sua carreira, porque realmente você tem muito potencial. E eu fico muito feliz em ver não só um amigo, como um profissional desenvolvendo e tocando essa guinada na carreira. Parabéns, Fred. Poxa. E obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. E daquela geração do Palmeiras, eu tenho uma ótima relação com praticamente todo mundo ali, né? E eu guardo com muito carinho, porque a gente viu esse surgimento dessa turma toda e cada um trilhando o seu sucesso, o seu espaço no futebol.
Com o Glauber, fizemos mais uma edição do A Bola Não Para, que volta semana que vem, sempre com convidado inédito falando de esporte para você. Até lá!